A ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco, prestou depoimento à Polícia Federal nesta quarta-feira sobre o caso Silvio Almeida. A repórter Janaína Camelo acompanhou tudo, tem as últimas informações. Segundo o relato da ministra, quando começou esse assédio? Oi, Marília, boa noite, bem-vinda. Janaína, muito boa noite, Thiago. Boa noite a todos que nos assistem. Olha só, Thiago, sem problemas. A ministra de Igualdade Racial, ministra Aniele Franco, ela disse que essas ações contra ela por parte de Silvio Almeida não começaram recentemente, mas começaram antes mesmo aí do presidente Lula montar o seu governo, isso ainda em 2022, na época de transição. E aí ela disse que no início essas provocações eram mais sutis, mas ao longo dos meses foram se tornando mais graves e aí essas importunações ficaram cada vez pior. Isso, inclusive, por conta aí de várias agendas que os dois cumpriam juntos, né? Viagens, agendas públicas, por conta da similaridade ali das pautas dos dois ministérios, né? De Direitos Humanos e Igualdade Racial. Então, esse depoimento foi prestado hoje pela manhã pela ministra Aniele Franco. Ela estava acompanhada dos seus advogados na sede da Polícia Federal aqui em Brasília. Uma oitiva, inclusive, que acontece nesse inquérito que investiga essas ações, essas acusações de assédio sexual e também moral contra o ex-ministro de Direitos Humanos, e é um inquérito que tramita no âmbito do Supremo Tribunal Federal. A Polícia Federal já ouviu também outras mulheres, né, por conta dessas acusações. No caso específico das acusações feitas por Aniele Franco, isso vai ser investigado realmente como importunação sexual. O próprio Silvio Almeida ainda vai ser ouvido pela Polícia Federal. Então, só lembrando esse caso, o ministro ele foi demitido do governo Lula no dia 6 de agosto, quando essas acusações vieram à tona. São acusações que inicialmente haviam sido aí apresentadas à ONG Me Too Brasil, né? Muitas por parte de servidoras do próprio governo. E só lembrando que Silvio Almeida, que ainda vai ser ouvido, ele nega todas essas acusações. Thiago. É isso, então a ministra prestou depoimento nesta quarta-feira. A gente continua acompanhando os desdobramentos disso. Bom trabalho, Janaína Camelo, com as últimas informações. Cristiano Vilela, com base nesse depoimento, a PF segue com as investigações e aquela dúvida talvez básica, né? Por que a PF continua fazendo essa investigação se ele já não é mais ministro? Ou é porque envolve uma outra ministra, no caso? Olha, Thiago, nesse caso nós temos a questão de ter sido algo que até o presente momento ainda não há a solução para o questionamento que a própria Polícia Federal já fez, se de fato será competente para tramitar o caso, e enquanto isso não acontece, ela vai mantendo as investigações, mantendo a oitiva de informações, até para que o direito eventualmente não pereça. Então, nesse sentido, a Polícia Federal fez a oitiva agora, ouviu a ministra Aniele e vai continuar ouvindo outros nomes, outras testemunhas, e a princípio, se não tiver nenhuma resposta definitiva com relação à competência, irá ao final apresentar um relatório com o conteúdo da sua investigação. Dora, e politicamente para ela, obviamente é um desgaste, mas ela cumpre o papel e faz a denúncia como ela já fez, e já fez a citação outras vezes, né? Olha, o desgaste é pessoal, não político, né, para a ministra Aniele. Agora, eu tenho a impressão que fica aí no âmbito, né, Vilela, da PF, também deve ficar no STF, se for o caso de alguma denúncia, porque tem esse entendimento reforçado recentemente, né, de que o foro privilegiado, foro por prerrogativa de função, foi estendido, mesmo quando a pessoa não está mais no cargo. Agora, o que fica, claro, aí o governo, por questões políticas, também demitiu o ministro, porque tem questão simbólica, ministro dos Direitos Humanos, fora o fato em si, né? Agora, uma coisa que começa a acontecer ainda na transição, ou mesmo na campanha, porque ela diz 2022, e, portanto, o que se sabe é que várias pessoas sabiam disso, e ninguém tomou nenhuma providência. Se pergunta, mas por que ela não denunciou antes? Gente, a posição da vítima é a posição da vítima, é a escolha dela. E tem uma questão também política de governo que ela podia estar absolutamente intimidada, não querendo prejudicar o governo, porque ela tinha noção exatamente da dimensão dessa história. Agora, tem mais gente aí com culpa no cartório. Essa dúvida da Dora é interessante, não é, Vilela? O entendimento do Supremo, isso abrange, então, o ex-ministro?
Exatamente, abrange. Agora, existe um questionamento que foi feito pela própria Polícia Federal especificamente sobre esse caso, questionamento que está pendente ainda de informação. Então, evidentemente, nós já imaginamos qual será o resultado por conta das posições mais recentes do Supremo, mas, de qualquer forma, a Polícia Federal vai mantendo as investigações, exceto se houver uma determinação em contrário.